Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aula. Queremos ver aqui umas notas introdutórias daquilo que é a noção geral de história. Que a história ela fazia parte das outras ciências, mas a partir dos séculos XIX ela ganha sua autonomia, assim como as outras áreas de saber. Mas essa história começa a ser estudada desde os tempos remotos. Desde os tempos remotos temos como um dos grandes historiadores conhecido como Heródoto, como foi considerado o pai da história. Mas a história, para se desvincular do âmbito comum e ser considerada como uma disciplina científica, ela começou a adotar métodos próprios de estudo, o objeto próprio de estudo, e assim ela foi ganhando a sua autonomia como ciência. Lembrar que a história, ela engloba a humanidade, ela vai estudar a humanidade no tempo e no espaço. Isto é, a história é uma ciência que estuda o homem no tempo e no espaço. Essa definição é uma definição comum, é uma definição genérica, tendo em conta que não existe um consenso naquilo que são os objetos e nem a importância da história, mas nós vamos aqui encontrar um denominador comum que vai falar sobre a história em diversos paradigmas. Dizer que a história, definindo a história como uma ciência que estuda o homem no tempo e no espaço, então é importante estudar a história. Por quê? Porque nos ajuda a compreender quais foram os desafios que os nossos antepassados enfrentaram e como é que eles dominaram a natureza, como é que eles entenderam o seu próximo, como é que eles entenderam o seu meio e como é que eles resolveram os problemas que os aconteciam. Sendo assim, isso nos ajuda a perspectivar o nosso futuro. Então, a história, ela é dividida em dois grandes momentos. Momentos esse como conhecido, o momento pré-histórico e o momento histórico. O momento pré-histórico, os historiadores definem como aquele momento, aquela fase em que a história não conheceu a escrita. E o momento histórico é o momento em que a história conhece a escrita. Lembrar que o momento pré-histórico conhece as três fases conhecidas. A fase paleolítica, mesolítica e neolítica. A fase paleolítica é a fase da pedra dura ou da pedra lascada. A fase mesolítica é a fase intermediária. E a fase neolítica é a fase da pedra fina ou da pedra pequena. Então, sendo assim, a humanidade vai atravessar essas fases. E vamos encontrar um outro período que é conhecido como o período histórico, em que a humanidade vai conhecer. E este período vai atravessar quatro grandes períodos, quatro grandes fases, que é a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Lembrar que a Idade Antiga, ela conhece dois períodos. Antiga cosmológica e antiga clássica. Antiga cosmológica, onde os historiadores estavam mais preocupados com a natureza, e a idade clássica, onde os historiadores começam a estudar o próprio homem no tempo e no espaço. Recordar que esta idade antiga, ela também é definida em duas fases, como a fase antes de Cristo, ou antes da nossa era, e a fase depois de Cristo, que é a fase depois da nossa era. Recordar que, quando nós entramos na idade antiga, ela parte do século V, do século III a século V a.C., onde a cronologia, que é a ciência que vai estudar sobre o tempo e a sucessão dos segundos ou dos movimentos, vai dizer que esta fase, a contagem tem sido, era regressiva. A contagem era regressiva. Então, quando Cristo nasce, começa a contagem progressiva, isto é, do século I a século XXI. Mas antes, partia de forma regressiva, onde começávamos do século IV, do século III, século II, século I, assim sucessivamente. Então, quando a gente chega na idade medieval, esta fase também é uma fase da história, mas a história ela começa a ser estudada do ponto de vista religioso, ou seja, a igreja que dominava a história. Então, no século XV, ou aproximadamente do século XV, século XIV, século XV, aparece um grande historiador chamado Guilherme de Ockham, um grande padre, e ele vai trazer a sua navalha, conhecida como a navalha de Ockham, que vai criar uma ruptura ou um rompimento entre a fase medieval e a época do Renascimento. O Renascimento por quê? Porque é onde começam a ressurgir o conhecimento científico dentro do seu paradigma, dentro da sua vigência e dentro da sua normalidade. Tendo em conta que na Idade Média toda a ciência ela foi estagnada, também conhecida como a Idade das Trevas. Então começa no Renascimento uma nova perspectiva histórica, uma nova perspectiva do avanço científico. E assim, Guilherme Ockham vai dar o fim da Idade Média e começa uma nova fase, que é a fase da Idade Moderna. E a Idade Moderna ela tem esse intervalo de tempo entre a fase do século XV e o século XVIII. Ela gravita meio a este período, quer dizer, do século XV a século XVIII. Quando entramos no século XIX, ou aproximadamente no século XX, começa a Idade Contemporânea. Alguns historiadores arriscam em dizer que a Idade Contemporânea vai até o século XX ou ao século XXI, mas eu diria que a Idade Contemporânea vai até os nossos dias. Então, esses aqui são grandes períodos da história. Dizer que a história torna-se ciência, frisar que a história torna-se ciência porque ela vai adotar o método próprio, o objeto de estudo próprio. E qual é o método que a história vai usar? O crítico analítico,
método de observação, método de indução, porque os historiadores, eles em algum momento vão ao campo, vão estudar o homem, vão estudar os vestígios arqueológicos, doxógrafos, para tentar descobrir o que realmente aconteceu no passado em prol de poder construir um futuro para a comunidade ou a camada científica. Assim sendo, o objeto de estudo da história vai ser o próprio homem no tempo e no espaço. O que seria o tempo? O tempo seria a sucessão de eventos. Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.